Olá, seja bem-vindo. Eu me chamo Peterson e já faz bastante tempo que eu não faço nada no canal. Peço até desculpas aí pro pessoal que ainda continua se inscrevendo, vendo os vídeos. Logo, logo eu pretendo postar mais, né, das séries que eu já tinha começado no canal e vídeos novos, né? Ah, mas, por favor, me perdoem, já faz um tempinho. Nesse meio tempo eu tive terminando a faculdade, tendo meu primeiro emprego full time, então tudo isso toma bastante tempo. Agora que eu tô mais tranquilo, já vai fazer quase um ano desde que eu posto alguma coisa, né? Então, desculpa. Então, antes tarde do que nunca, né? Bom, tá postando um vídeo novo aqui no canal. E dessa vez é um vídeo bastante legal, né? Porque eu quero mostrar pra vocês como foi as minhas soluções do Advent of Code de 2023. Então, o Advent of Code, né, o advento do código, é um desafio de programação, né, para quem não sabe, que você tem durante todo o período do advento do final de ano, né, do Natal, cada dia vai sendo um desafio computacional, programático, e você tem que acabar resolvendo, você tem que resolver esses problemas, né, da forma como você desejar. Então você resolve o problema, ganha resposta e ganha uma estrelinha. Ou duas, né, a gente já vai ver. E esse ano, todo ano, né, o desafio acaba no dia 25, final do advento, né, então no Natal. E agora a gente tá quase em fevereiro e eu acabei terminando agora os desafios, né? Já vai fazer exatamente quase 2 meses, hoje é dia 26. Eu terminei dia 24 de fazer. E eu queria mostrar pra vocês como é que eu fiz os probleminhas, conversar um pouco mais sobre. E. É. Então, vamos começar só pra mostrar pra vocês. Então, essa é a telinha do advento do código, né? Advent of Code. Então, aqui eu tenho todas as estrelinhas conseguidas, tal. São 50 estrelinhas. Cada dia é um desafio, cada desafio tem duas partes, né? Geralmente você tem a primeira parte, que é a parte que você entende o problema e resolve, e tem a segunda parte, que é uma extensão do problema que você faz como um bônus para ganhar a segunda estrelinha, que geralmente é a parte mais difícil, né? Mas vamos ver. Então, no primeiro dia a gente tem. É claro, tem toda uma história envolvida. Então aqui a gente tem todas as ilhas e tal. E tem uma historinha de Natal. Basicamente você é um ajudante que vai passando pelas ilhas e ajudando os elfos com seus problemas, né? Então você vai ajudando os elfos nas corridas de peixes, a produzir neve, a mexer com caldeirões de lava e tudo mais. É uma historinha bem bacana. E, tipo, tem gente que acompanha só pra ver a historinha até. É bem legal. Bom, então vamos para o primeiro desafio. Então o primeiro desafio é esse aqui. Ele diz respeito a Trebuchet, que é como se fosse uma catapulta, né? Que é o início do advento, né? Então a gente tem as ilhas e o primeiro desafio, né? É como se a gente estivesse entrando na catapulta e a catapulta joga a gente para as ilhas, né? Então, basicamente, o primeiro dia, a gente ganha uma sequência de valores, né? Como, por exemplo, aqui. E para a gente resolver o problema, é basicamente o seguinte. Para cada linha que tem, a gente tem que achar o primeiro dígito e o último dígito e concatenar eles para eles nos dar um valor único, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho 1, A, B, C, 2. Então eu tenho o dígito 1, que é o primeiro, o dígito 2, que é o último. Se eu concatenar os dois, eu tenho 12. Se eu fizer isso para todas as linhas, eu vou ter 12, 38, 15, 77. E se eu somar todos eles, eu vou ter 142. Então, esse é como se fosse um exemplinho que ele dá, né, pra gente fazer. Mas, na verdade, para calcular, né, o nosso programa, ele vai varrer uma lista bem maior do que isso, né? Então, é uma lista bem gigante. E você tem que verificar o primeiro e o último dígito. Daí você faz tudo e consegue uma resposta. E a minha deu isso aqui. E para a parte 2 você tem a mesma coisa, o mesmo desafio, só que agora fica um pouquinho mais difícil, porque agora em vez de verificar dígitos, estamos verificando palavras, né? Então ele sempre pede as palavras. Então aqui tem 1, 2, 3, 4 e 5, então você tem que identificar o primeiro número formado por uma palavra e o último número. E o procedimento é o mesmo, você concatena, pega os números de cada linha e soma e vai dar um valor. E note que na input aqui a gente tem isso, né? Então, fora os dígitos, a gente tem às vezes aqui, ó, por exemplo, 7 ou 8, aqui, ó. Então, você tem que pegar o spelling da palavra e também resolver o problema. Tá, mas vamos lá, como é que a gente resolve tudo isso em C? Então, no primeiro dia já deu caca, porque a maioria dos problemas, como vocês vão ver, não é um problema específico, então não é uma conta matemática, não é nada. Então, ele envolve basicamente a gente ler um arquivo gigante, interpretar os dados, né, para a gente montar uma estrutura de dados decente para que a gente possa trabalhar, né, e depois aplicar um algoritmo que nós mesmos vamos fazer, né. Então,
principal desafio de início com C é você ler o arquivo. Como eu fiz, a princípio é bem tranquilo. Eu comecei então fazendo, tipo, não é um memory map, é só uma leitura do arquivo para uma string gigante. Então eu abro o arquivo, faço um fseek para o final do arquivo, faço um fsync, daí eu faço um ftell para pegar o tamanho do arquivo, eu vou alocar o tamanho desse arquivo numa string de bytes, eu vou ler tudo isso do arquivo, vou fechar o arquivo, vou colocar um terminador no final e por fim vou retornar a string. Né? Então você recebe um file name e ele te devolve um ponteiro, um char pointer, né? Uma string. E a partir daí a gente pode fazer o que a gente quiser. E aqui é bem tranquilo, então a primeira coisa que eu fiz foi pegar essa string, né, das calibrações. Eu vou fazer o parsing aqui do negócio. Então vocês veem que eu não tenho split line, não tenho nada. Eu só faço um for loop em volta da string. Se for uma quebra de linha, eu basicamente reseto o algoritmo. E outrora, né, otherwise, a gente vai pegar um if, verificar se é um dígito, sempre ficar lembrando qual que é o primeiro, qual que é o último dígito, e a gente sempre vai acumulando, né, então toda vez que encontrar uma quebra de linha, eu acumulo os valores, né, então aqui eu tenho o dígito, esse aqui é o char, né, dentro do int, eu faço menos 0, né, então, lembrando que esse aqui é o número em char, né, o caractere, né, em ASCII. Se eu fizer menos o caractere 8, né, que é o valor de 48, eu vou ter o dígito 0, no caso, vezes 10 e outro aqui, tal. Então, é assim que eu vou fazendo a conta, somo o acumulador e devolvo e printo na tela. Bem tranquilo. Só que como a gente vai vendo, os problemas eles vão aumentando bastante em dificuldade, então esse tipo de estrutura de programa aqui pra mim não foi ficando bacana. Por quê? Porque geralmente a gente vai mexer com linhas distintas e cada linha, às vezes uma não influencia na outra, então fazer dessa forma vai se tornar bastante... vai dar bastante dor de cabeça bem rápido. Então o que eu acabei adotando, conforme a gente nota que eu fui aqui fazendo todos os dias, em todas as pastas, né? E cada dia que passa eu vou melhorando alguma coisinha pra, tipo, sempre ter um pouquinho de coisa melhor pro próximo dia. Então o primeiro dia foi bem tranquilo, a segunda parte também. Não vou entrar muito em detalhe nos algoritmos, né? Só vou falar de lado que a maior parte dos algoritmos até o dia 10 e o 12 eu fiz tudo na mão. Eu tava tentando fazer meio na cega, assim, sabe? E a partir dali, do dia 12 em diante, começou a ficar bem difícil. E daí eu sempre dava uma espiadinha no Twitter ou no Reddit, no Discord. A gente tinha um grupo da galera do Twitter lá fazendo também. Então sempre tentando dar uma olhadinha o que a pessoa tava fazendo pra ter um norte, né, do algoritmo, alguma coisa, para implementar, ter uma noção. E daí eu ia pegando inspiração e ia fazendo. Eu não copiei código de ninguém, de nada, tá? Eu só fui fazendo no máximo com uma inspiração ali. Então, a gente tem um segundo dia, que daí é o Cube Conundrum, perdão. Né? Que daí a gente tá fazendo... A nossa entrada é um conjunto de jogos, né? Daí cada jogo tem uma possibilidade de você jogar o dado e você tem que verificar se isso é um jogo possível ou não com base nas regras do jogo. Então aqui a gente tem uma ideia de como que a gente vai ter que estruturar o código. Né? Então cada jogo é uma estrutura separada e tudo mais. E a gente começa a organizar. Então no dia 2, já começa a se ter uma ideia que a gente precisa organizar código e tudo mais. Né? Então, essa sendo a minha primeira vez fazendo, eu ia aprendendo enquanto fazia, né? Pegando a manha mais ou menos de como os puzzles eram organizados, né? E assim foram indo os dias. Então, o dia 4 aqui a gente já tinha uma ideia um pouquinho de como que fazia as coisas, então eu já estruturava tudo com enumerador, com struct. E eu comecei a adotar um padrãozinho de projeto. Então, eu sempre deixei o meu main pequenininho agora, então ele sempre vai ler... tem essa função data from file name, data from file. E... essas funções lê, né, ou quando a gente passa por exemplo aqui, digamos, passa o main e passa o nome do arquivo, que é, por exemplo, o nosso input.txt, ou quando eu quero passar isso por pipe, né, que eu faço cat, pipe, e daí é o nosso arquivo. Chamando o programa de colocar desses dois jeitos, a gente vai chamar essas funções, vai ler como char pointer, e vai passar para uma funçãozinha que vai fazer o parse.
o parse vai, por padrão, devolver pra gente a estrutura de dados, né? Então, aqui eu comecei a criar essa ideia, né? Então, a gente tem um main mínimo para a gente poder trabalhar então com o arquivo, né? Passa ele como argumento ou como pipe. E depois tem uma funçãozinha dedicada para fazer o parse. E daí a gente chama o printf, né? Para printar o resultado final com o nosso algoritmo que a gente vai bolar, né? Então, é uma função para fazer o parsing e montar nossa estrutura de dados. E por fim, uma função que é o nosso algoritmo para poder resolver o problema. Então, esse foi o padrãozinho que eu comecei a adotar. E no dia 5 aqui, como vocês podem ver, eu já estava com mais alguns utilitários aqui na caixinha de ferramenta, né? Então, aqui tem os nossos utilitários que a gente estava fazendo. E, em especial, esse utilitário aqui, que é o regexecAll. Não sei se vocês sabem, mas até conversei com um amigo meu que estava fazendo em Rust. E tanto o Rust quanto o C, é diferente, por exemplo, acho que do JavaScript e do Python, que eles têm isso. Não existe funções como replace all, não existe função como match all. Então, toda vez que você vai executar uma regex e você quer devolver todas as matches possíveis, você não tem. Você tem que fazer. Geralmente a função, tanto em C quanto em Rust, vai fazer o primeiro match e vai te devolver. E se você quer todos os matches, você tem que fazer uma funçãozinha auxiliar. E foi o que eu fiz aqui. Então, essa função é uma função que ela fica chamando a execução do regex. Toda vez que ele acha uma match, ele reexecuta a função do regexec depois daquela match. Sempre procurando mais e mais matches até que acabe a nossa input, né? Então isso aqui foi uma função muito útil para ter. Porque como a gente está trabalhando com multilinhas, é muito importante, né? Ter um regexecAll. Então, no dia 8, a gente tem um probleminha que era um probleminha como se fosse um mapa. E a historinha é que, tipo, a gente tá em cima de um camelo no deserto, né? E você tem um mapa que ele é formado por nós, né? Então você tem um nó e os nós para onde vão, né? Então, por exemplo, aqui, ó, começando de A, você tem que olhar o próximo elemento baseado na instrução. Então você pode ir para direita, para esquerda. Então, de A, eu posso, por exemplo, indo para direita e para C, ou para esquerda, B. Então aqui tem esse mapa ele é como se fosse uma árvore, né? Então você tem os nós e para onde eles vão conforme a direção, né? E para indexar esses nós você tem três letrinhas, né? E eu tô fazendo como eu fiz um array para poder trabalhar com essas coisas, eu precisava mapear. Então aqui a letrinha, o conjunto de 3 letras para um número. E eu fiz isso fazendo um algoritmo uma implementação de um número, digamos. Então tem o number, que é o quê? É uma estrutura em que ela guarda todas as informações do número, né? Base, sinal, dígitos e a mantissa. Que representa o número, né? Como se fosse um conjunto de dígitos de uma determinada base, né? Então esse dígito, ele é um valor de um int 16, né? Então ele é até o valor máximo de um int 16, que se eu não me engano é um int 16 max, 65 mil. Então eu posso ter um número de base até 65 mil, um número arbitrário, que não seja decimal. Então para poder representar esse conjunto de... indexar esses valores com base em 3 algarismos alfanuméricos, né? Ou seja, então os dígitos 0 a 9 e as letras de A a Z. Então é 26 mais 9, que dá 35, então seria um número base de 35 para poder indexar. Daí se vocês for verem o valor máximo que pode ser colocado de 3 dígitos de base 35 é 17.575. Então tem uma funçãozinha que lê esse número e converte para a gente poder indexar o nosso array. E esse array ele representa a nossa estrutura de árvore que vai ser utilizada no algoritmo. Então, bem interessante. E aqui, como vocês podem ver, eu implementei a função de ler o arquivo para dentro do nosso string. Então, agora a gente consegue pegar string, a nossa biblioteca string, ela consegue ler direto de arquivos. E daí eu tenho como se fosse aqui uma ideia de um iterador. Eu posso chamar um string split com base no conjunto de tokens, né, em uma string.
e ela me devolve um iterador que eu posso passar para essa função chamada next, e ela vai me cuspindo as próximas strings do iterador. Então isso foi bem bacana para poder trabalhar com essa questão de separação de linhas. Então eu fiz essa questão essa abstração com string, ler arquivo e o split, a questão do iterador, por causa que eu tava tomando a inspiração desse canal, né, o Hiperneutrino. Eu comecei a ver os vídeos dele a partir acho, do dia 12 ou 13 para poder ver como que ele tava fazendo. Ele tava fazendo em Python. E quando eu não conseguia resolver, eu sempre vim pro canal dele correndo. E eu vi aqui nos scripts de Python dele como era simples você ler um arquivo, né? Então você podia, tipo, no caso aqui, ele lia do pipe, né? Do script dele, então open0.read.splitlines e pronto. Ele já tinha, tipo, todas as linhas e ele podia separar e mexer nessas strings como ele quisesse, né? E para ele fazer isso em 3 linhas, então a gente realmente entende porque as pessoas gostam de Python e JavaScript tanto, né? Porque é fácil fazer as coisas. E para mim, ter 50 linhas só para poder ler um arquivo não tava dando. Então eu tive que acabar fazendo tipo, essa questão de iterador e tudo mais para tipo, abstrair toda essa parte aqui de abrir o arquivo para a memória. E então, indo disso aqui e lendo string, né? Pra gente poder trabalhar dessa forma aqui, ó. Vim aqui abrir o arquivo from file name e ter uma funçãozinha. E eu posso fazer um loop fora aqui, ó. Daí eu faço split aqui, crio o iterador. Então, a primeira linha é string next, enquanto a linha vier nula, né? Não vier nula. A próxima linha é o string next. Daí eu tenho um for onde eu posso trabalhar com essas strings. Então, para vir lá do início até aqui, então foi tomada uma inspiraçãozinha do Python. E enquanto isso, né, a gente atingindo cada vez mais o objetivo, que era construir a nossa mini standard lib, né, com todas as funçõezinhas. Aqui a gente já tava com mais coisa, então já tava mais bem documentado. Então, aqui tinha um string slice para conseguir um slice numa string, string unwrap, string destroy, bastante write, mas o mais importante é que era iterador, né. Então assim foi indo. Então conforme os dias, no dia 12 aqui eu ainda tava fazendo as coisas tudo largada. No dia 13 já comecei a organizar, fiz um source aqui pra ter uma pastinha com os meus arquivos, né, da mini standard lib. Fui fazendo, tal. Dia 15 a mesma coisa, dia 16 a mesma coisa. No dia 20 ainda não. Então no dia 21 eu adotei mais um padrãozinho no projeto. Que a gente... eu comecei a ver que tinha muita coisa repetida que eu ainda fazia. Então, eu fiz um streamline das coisas. A partir de agora, a gente tomava o seguinte padrão, né? Você tinha a mesma leitura do arquivo para string, uma função para fazer o parse da input, só que agora a gente sempre tem 2 funções, né, na mesma pasta, uma função chamada parte 1 outra função chamada parte 2, que vão aplicar os algoritmos para as respectivas partes, e um struct só denominado puzzle. Então, o puzzle é um struct que vai guardar tudo que a gente precisa. Então, agora toda vez que a gente faz um parse do arquivo de entrada, ele passa por parse input. Ele é lido para um puzzle T. E dentro desse puzzle a gente tem todas as estruturas necessárias para resolver o problema, né? Eu não posso deixar de destacar o quão difícil começou a ficar esses problemas a partir do dia 13. Até o dia 12 estava suficiente. A partir do dia 13 começou a ficar bem pauleira. Por quê? Era muito raciocínio que precisava fazer. As segundas partes dos desafios eram muito difíceis, então já era além de você entender como resolver, mas como resolver num tempo hábil. Porque alguns algoritmos pediam para você fazer a parte 1 de uma forma 100% absurda, né? Então, se antes você tinha que calcular para 1000 entradas, agora você tem que calcular para 10 na 10 entradas, por exemplo. E daí envolvia muita questão de repetição, de você otimizar o algoritmo. Teve um dia que eu desisti, eu só spawnei 50 threads para poder resolver o problema num tempo hábil, fazer brute force da coisa mesmo, e começou a ficar bem difícil. Mas ainda do dia 20 pra frente ferrou. Todo dia eu tinha que olhar uma solução, porque eu não tinha ideia de como resolver as partes 2. A primeira parte sempre sempre se arranja e tal, nem que demore um dia, 2, mas você consegue. A segunda parte você precisa de ajuda, ver alguém que já fez um algoritmo, alguma coisa e tudo mais.
Teve muitos problemas também que trabalhava com gráfico, né? Questão de grafos. E, por exemplo, eu não fiz engenharia da computação, eu não tenho a teoria para trabalhar com gráficos, né? Então eu não sei nenhum algoritmo, eu nunca tinha feito Dijkstra's, por exemplo, A-star, esses algoritmos de min-cut, max-flow, first depth search e first breadth search. Então esses algoritmos eu nunca cheguei a mexer, então tava bem difícil. Chegando nos últimos dias, né? Então no dia 24 e no dia 25 foram os 2 dias mais difíceis para mim. Então aqui eu já tava fazendo bastante coisa. O dia 24 foi bem bacana, porque teve bastante álgebra linear, então eu estudei bastante álgebra linear na faculdade, pra mim foi bem bacana fazer. Então puxei o meu Octave aqui, né, como se fosse um MATLAB, isolei a equação pra danar pra fazer as matrizes e tal, no final consegui uma matriz gigantona e implementei isso em código, cara. Ficou bem bacana aqui a questão do sistema linear, né, pra achar... Isso aqui era basicamente, era um algoritmo de achar interseções entre trajetórias. Só que eram muitas trajetórias e muitos valores gigantes aqui. Então, fazer isso com álgebra linear, resolver esse problema com álgebra linear foi bem legal. E por fim, o último dia que eu resolvi esses dias. Então, era um dia de de gráfico também, né? Então, a gente tinha esse gráfico aqui, que era o nosso input teste, e daí que vem o algoritmo do min-cut. Min-cut e Maxflow, que é o Stower-Wagner. É um algoritmo pronto da teoria dos gráficos, né, sistemas discretos, que você tem, então, um gráfico e basicamente você quer achar, responder a seguinte pergunta. Tendo um gráfico interconectado, qual que é a menor quantidade de vértices que você tem que cortar de um gráfico para que ele se torne dois gráficos distintos, né? Então, qual que é o menor peso, a menor quantidade de vértices e seus pesos que você deve cortar. E daí o problema pedia, depois que você fizer isso, você tem que pegar a quantidade de nós que tinha de um lado e do outro, multiplicar e era a tua resposta. Foi um dia bem difícil de fazer. A implementação ficou bem bacana aqui. Tudo na base matricial também. E a partir daqui a gente já tinha uma puta de uma biblioteca, cara. Então, olha que o tamanho, quanta coisa que tinha comparado do primeiro dia. Primeiro dia a gente não tinha nada, tava fazendo tudo na mão. Nos decorrer dos dias, então, eu comecei a adotar um padrãozinho para poder mexer com string, porque é muito problema de parsing, né? A gente sempre tentar ler o arquivo da forma melhor possível para não se prender muito ao baixo nível e tentar resolver os problemas de forma mais hábil, né? E implementando padrões e tudo mais, e no final chegou aqui. Então, né, desde lá no começo a gente tem bastante funções de string. Então tem uma classe aqui específica. Classe, perdão, né? Não tem classe, é um struct. Um struct tem bastante funções para operar sobre, né? Então tem bastante string new, de pegar de arquivo, da gente começar a fazer uma string a partir de um printf, né? Você passa um formato e os argumentos e tudo mais. A partir do arquivo, aqui a gente tem um split, né? O split e o slice. Tem bastante funções em write, write com formato, printar na tela, escrever para arquivo, copiar, comparar, concatenar. Esse concatenar é bem legal, porque ele é como se fosse um string builder, né? Mas ele concatena direto, transformar para número. Tem as funções de regex aqui já embutidas na string, né? Então você tem match, match all, replace e replace all, que eu tinha comentado antes. O match all, né, principalmente. E nota aqui que a gente está usando um array de retorno, né? Então já linka aqui também que agora a gente tem uma biblioteca de estrutura de dados, né? Que seriam as collections, né? Em outras linguagens, né? Aqui eu só chamo de data, é data. Então a gente mexe com data. Então a gente tem estruturas, por exemplo, a lista linkada. Essa é bem bacana, eu tenho bastante orgulho nela, porque ficou bem legalzinha. Então, a lista linkada, ela pode trabalhar sendo uma queue, ou sendo uma stack, né? Uma fila ou uma pilha. A gente pode passar uma função para ela poder trabalhar também como uma priority queue, priority queue, né?
Daí você pode passar funçãozinha especial para ela na hora de fazer uma list new. Tem o list destroy para terminar com ela e ele já tem as funções, né? Então posso fazer um list push, um list pop, posso merjar, né? E assimilar e mesclar duas listas. Posso verificar se um valor existe na lista remover um node, pegar um valor em uma posição específica. E eu posso iterar sobre a lista. Em especial tem o pop all e iterate. E aqui a gente já vê a primeira abstração. Existe um tipo de iterator implementado aqui. Ele é a base de macro e ele funciona assim. Cada tipo que implementa um iterador, nós temos esse conjuntinho aqui, ó, perdão. Ele é um tipo, uma função e um struct. Né? Esse struct é o iterador em si. Você tem uma função que usa o iterador para retornar um valor novo daquele tipo. E é isso. Daí você pode usar ele dentro de um for each. De um for each, cara. Você já viu um for each em C? Você vai ver agora. Olha que bacana. Aqui no nosso... Deixa eu mostrar o template. Esse template eu fui fazendo, né? Tipo, entre um dia e outro eu tirava o código específico e só deixava os arquivos e o esqueleto, né? Do nosso main. Olha que bacana. A gente lê a string do arquivo, passa pro parse input, e aqui a gente cria um iterador de string e chama um for each. Olha que legal. Esse for each, ele vai, a gente está dizendo o seguinte. For each, então para todo tipo string line, né? Do iterador, faça isso. Então, é um for each line do iterador. Se a gente for ver o iterador, a gente chama de função string split. A função string split devolve esse iterador. Dentro você tem a função. Se o iterador ainda está disponibilizando, né, mais valores, né, se eu posso chamar ele de volta. E aqui eu tenho a implementação específica, né, mas todo outro iterador vai ter no mínimo esses dois campos. E daí eu posso chamar ele dentro do for each, toda vez eu vou ter uma linha aqui. E a expansão desse macro é isso aqui, ó, é um loop for, que é como a gente viu lá no início, né, a primeira ideia de string, que eu chamo o iterador, o ponteiro de função que tem dentro dele, que é a função next, eu chamo com o próprio iterador, né? Isso aqui é como se fosse um método, uma classe, né? Que a gente chama a função com o objeto da classe, para ela poder mexer nos próprios dados, né? E aqui tem um ponto porque next é um ponteiro de função dentro do próprio struct, né? Que loucura. Mas funciona como se fosse uma classe, né? E daí a gente devolve aqui string. Daí, enquanto o iterador puder yield, né? Enquanto ele puder devolver valores, ele pode. E depois aqui, né, a continuação do for, né? Então, o próximo line é o iterador next. Então, isso aqui é só syntax sugar, pra gente poder mexer com esses iteradores, né? Daí não tem só o for each, mas eu também posso chamar o próximo valor de iterador usando a its next, né? Que é a mesma coisa, eu chamo um ponteiro de função com o próprio iterador. Voltando então para os tipos, hein? Então a gente tem essa lista, né? Então o pop-all é mesmo, né? Tem os iteradores, tanto com a string quanto com a lista a gente consegue fazer a mesma coisa. Tem o pop-all, que ele também é um iterador, só que enquanto a gente vai lendo os valores, a gente vai fazendo pop da lista, então a lista vai sendo esvaziada. Nós temos o tipo de array dinâmico, que é o que eu utilizei lá no string para devolver os matches, né? Então o que você espera de um array dinâmico tem aqui, né? Criação de um novo, você setar valores, você adicionar valores, então ele vai crescendo de forma dinâmica, pegar, remover e fazer um pop, que ele sempre vai tirando ao final do array. Nós temos uma hash table também. A hash table é essa que eles chamam de chained hash table, que é uma hash table que quando dá colisão ele armazena os valores numa lista, né? Então você tem que procurar tanto por hash quanto pela própria key, né? Com comparação de keys. Mas você tem todas as funções aqui, então criar uma hash table, setar um valor a partir de uma key do tipo string, setar um valor a partir de uma key binária, né? Para você pegar, então tem get bin, tem remove bin, né? O get só pega, o remove tira. A gente pode verificar se um valor existe com uma chave, né, de novo, de string ou uma chave binária. O especial da hash table, né, é que eu precisei fazer ela tinha muitos desafios que precisavam da gente marcar se um valor já foi lido ou não.
E geralmente eram muitos valores, então uma hash table para utilizar era muito bacana, porque você podia, por exemplo, verificar se um valor já tinha sido visto, criando uma hash table, gravando valores, e você podia verificar se ele existe, passando o valor binário, né, daquela coisa, né? Então se fosse um struct de um game, como a gente viu lá antes, né, eu podia passar esse struct aqui, o tamanho dele, e verificar se ele já existia na hash table. E em cima da hash table foi feita uma abstração, que muitos vão conhecer como dicionário, né? O dicionário também pode ser chamado de map ou table, né? Mas aqui eu chamei de dicionário. O dicionário é bem bacana, ele é uma lista linkada que é indexada com base numa hash table. Então você pode ir colocando valores, né, no dicionário, né, com um add ou set. A fotodocumentação aqui, mas só confia. Você pode ir adicionando, né? Então ele é como se fosse uma lista, ela vai crescendo. E o legal é que toda vez que eu adiciono, eu posso colocar uma chave. Então, se depois eu quiser pegar algum valor dessa lista, eu posso reindexar, né? Com base no dicionário. Melhor, eu posso indexar com base no dicionário. Então, se eu quiser saber onde que tá o valor que eu inseri antes com essa chave, eu vou lá, pego e ele devolve o valor da lista. Então, é como se fosse uma lista indexada esse dicionário aqui. Também tem um iterador nele, então eu posso iterar sobre as keys que já foram colocadas, as keys e os valores que já foram colocadas, né? Vocês vão ver que boa parte das funções são do tipo key value. E, por exemplo, quando eu vou pegar algum valor, quando eu faço um get, eu devolvo sempre o void pointer. Então a gente sempre trabalha com um ponteiro bruto aqui, né? Pra ter como se fosse um negócio genérico, né? Então todas essas estruturas aqui, elas não trabalham só com int, só com char pointer, é tudo com void pointer. Então você pode colocar lá qualquer tipo de informação, né? E se você quiser depois usar para outra coisa, você pode fazer umas funçãozinhas de wrapper, né? Por exemplo, um dicionário específico para int, ou para boolean, né? Ou um array para um struct específico customizado teu, você consegue fazer. Mas aqui tudo é void pointer. E o dicionário, quando você vai... Como ele é uma lista linkada, né? Quando você vai pegar um valor em uma determinada posição, você vai acabar retornando um key value, né? Porque você vai ter a key e o value daquela posição. Então, esse dicionário é bem bacana. Eu coloquei uma propriedade especial nele para ele trabalhar como se fosse um set também. Né? Set é um conjunto de valores únicos. Então, toda vez que você tentar colocar um valor que já existe aqui, ele não vai gravar, né? Ele já está usando uma hash table por baixo, eu verifico se existe. Se existir, ele saca fora, né? Então ele trabalha como um set também. Isso é bacana, é uma propriedade desejada, porque alguns problemas, às vezes, a gente não quer só lembrar se um valor existe, mas a gente quer manter a propriedade que aquele valor, se ele já tiver ter sido visto antes, que a gente otimize e não veja ele de novo. Então o dicionário pode fazer isso também. O dicionário, quanto a hashtable, o dicionário usa hashtable, a hashtable usa esse nosso hash aqui, que era para ser uma coleção de hashes distintas, mas para mim só um tipo de hash funcionou muito bem, que é o DJB2, que é um tipo de hash que a gente usa para strings e outros tipos de formatos, né? Ele funciona muito bem, então eu só mantive ele aqui. Ele é uma hash function. Então entra um valor de tamanho determinado, ele devolve um int64 na saída. Então, muitos dos problemas também precisavam mexer com matriz, então tem uma biblioteca de matriz, né, pra gente trabalhar. Então, matriz new, from file, abrir arquivo, verificar se um ponto existe dentro, printar a matriz, né, pro console. Isso aqui foi bastante útil para debugar e tudo mais. E um ponto, né, que é uma estrutura só para a gente poder indexar a matriz. Tem matriz para número inteiro. Essas matrizes elas não são genéricas, né? Essa matriz é só de número inteiro e essa matriz é só de doubles. Mas tem bastante algoritmos aqui. E para acompanhar a matriz, né? Como no G24 a gente tem bastante sistemas lineares e tudo mais, então tem também aqui algoritmos de álgebra linear, né? Então tem dois algoritmos para resolver sistemas lineares. Eu implementei o Gauss-Seidel para resolver o sistema. Infelizmente, o nosso problema do dia 24 a gente não podia usar o Gauss-Seidel. Eu não lembro qual que é
a constraint disso aqui. Eu acho que a matriz ela tem que ser. Ela tem que ser uma diagonal, se eu não me engano. Uma diagonal ou um triângulo invertido. Não lembro agora. Mas esse algoritmo iterativo não funcionou, e daí então tem implementação da eliminação gaussiana, que é aquele que a gente aprendeu na escola, né? O normalzinho de álgebra linear. O number a gente já viu, né? A questão lá dos números, né? De uma base qualquer. O string match ainda tá aqui. Eu ainda quero pegar esse cara e jogar dentro do string plus, né? Da biblioteca da string plus, que é um algoritmo de matching bem rápido que não usa regex. Tem o nosso worker, que é só uma função que cria um thread com uma função, e quando essa função retorna o thread, retorna o valor. É como se fosse um delegate, né? Ou... Eu chamei de worker aqui, né? Mas em outras linguagens tem outro nome, né? Tem também uma funçãozinha, só um arquivo de cabeçalho de definição que se chama error. Tem bastante funções que retornam erro, né? E eu não quis usar o erro ou um outro tipo de estratégia para lidar com erros, então eu acabei fazendo só isso aqui, só para devolver um código e uma mensagem. Em um algoritmo que eu acabei usando 2 vezes, mas que foi foi bem bacana ter, é o tal do flood fill, né? Que é o algoritmo que a gente usa no Paint, né? Que tem o bodyzinho lá que você clica e ele preenche com cor as coisas, né? É o tal do flood fill. E eu fiz aqui com base numa implementação em stack. Cara, é bem bacana. Então é isso, a biblioteca tá aqui. Eu vou tirar ela num repositório separado e disponibilizá-la posteriormente. Eu gostei bastante do jeito que ela ficou. Eu quero implementar juntar nela também bastante código que eu desenvolvi de outras aplicações e quem sabe, né, montar uma biblioteca padrão em C minha mesmo, com mais funcionalidade. Mas tá aqui. Então foi bastante bacana, né, quebrar o cabeção em alguns problemas, né. Aqui no dia 12, por exemplo, a gente tem uma função que é uma função recursiva. Por exemplo, aqui tem essa função match group, e ela demorava para executar. E percebia-se que muitas vezes como funciona a recursiva, ela trabalhava num grupo fechado de dados, né? Acho que era numa matriz. Perdão, é de grupos, né? Então, esse aqui eu acho que é o das molas. É o das molas. É bem legal esse problema. Daí, como você tinha uma função recursiva, às vezes ela checava o mesmo, digamos assim, pro mesmo start, pro mesmo grupo, pro mesmo cache, ele chamava essa função várias vezes. Então a solução desse problema, né, pra você chegar numa solução final, não era nem fazer o algoritmo certo. Mas quando você fizesse certo, num tempo que ele terminasse de executar, de forma que o programa terminasse de executar, né, num tempo hábil. E a solução desse problema aqui foi você fazer um cache, né? Então eu criei tipo um cache de forma que quando você executasse a função você podia pegar para as entradas do problema e ver se tinha um cache, né? E se não tinha, daí você chamava, né, a função normal. Isso, você tem um cache para a função recursiva, salvou o problema, o algoritmo executava instantaneamente. E se não tivesse o cache, não sabe-se quando ele ia terminar de executar. Talvez meses. Vou fazer mais um highlight aqui de um problema que demorou bastante para fazer, que era o problema do dia 22, e ele envolvia tijolinhos. Então, a questão é que você tinha eles te davam um conjunto de tijolinhos. Eu até vou entrar aqui para poder executar para vocês. cd source aoc 22. Então você era dar um conjunto de tijolinhos e eles estavam no espaço assim, flutuando no espaço 3D, e conforme o tempo passava eles iam caindo um em cima do outro e iam ficando, né, um em cima do outro. E minha lógica para poder fazer eles encostarem um no outro não estava muito legal. Então o que eu acabei fazendo foi fazer uma visualização 3D desse problema usando a Raylib, né? Então deixa eu ver se eu consigo executar aqui main test txt com 1. Isso. Então aqui eu tenho a Raylib. Aqui eu posso apertar Z para centralizar.
aqui eu tenho rodando, então esses são o conjuntinho dos tijolinhos, e daí eu posso iterar, se não me engano, é K? Isso, K. E daí, como vocês podem ver, existe meio que uma simulação de física aqui, né? Então, os tijolinhos vão se encaixando, né? E depois que eles encaixam, eles formam uma estrutura final, né? Então, que eles estão 100% segurados, né? Esqueci o termo agora. Enfim, eles não estão flutuando mais. E daí, a partir disso, você tinha que fazer algumas observações, né? Então, depois que todos os blocos caíam e se suportavam, essa palavra, suportavam, então o sistema estava achou a entropia do sistema, né? E daí você tinha que fazer algumas coisas, né? Você tinha que verificar, por exemplo, se determinado tijolo, se eu tirasse ele, se outros tijolinhos iriam cair. Daí você tinha que computar quantos tijolos você poderia tirar é, sem que sem que tudo caísse de novo e tudo mais, né? Então tinha bastante análises a ser feita em cima. E eu não conseguia fazer essa parte, né, de você sentar os tijolos, né, para eles suportarem. Então eu acabei tendo que fazer uma visualização 3D para poder entender aonde que o meu algoritmo não funcionava. Por quê? Porque aquele era o exemplo. Essa é a input de verdade do problema, né? Então você pode falar, ah, tá, mas tem só uma quantidade mínima a mais. Não é. É uma quantidade gigantesca. Então toda vez que eu arrumava meu algoritmo, eu vinha aqui e ia colocando todos os tijolinhos e verificava visualmente para ver se tinha algum tipo de colisão. Então se algum tijolinho tinha entrado um dentro do outro e tudo mais. Acho que se eu apertar ele faz tudo, ó. Então ele faz 10.000 iterações de uma vez e funciona. Então, como vocês podem ver, é gigantesco, cara. É gigantesco mesmo. Mas teve a visualização 3D, ajudou bastante. E deu pra tirar um GIF disso aqui. Foi bem bacana, eu postei no Twitter até o cara que faz a Arraylib, que é essa biblioteca mínima de gráficos, né? Mínima não, eu vou dizer low level, porque ela tem bastante coisa. De baixo nível, né? Ele curtiu o GIF, né? Foi bem bacana resolver esse dia aqui de forma visual. Pelo menos debugar, né? De forma visual, pra gente entender o que tava acontecendo. E é isso, pessoal. Teve bastante problemas difíceis, mais fáceis que os outros. No geral mesmo, eu passava bem mais tempo debugando código e tentando fazer funcionar um algoritmo, né? E navegando no meio de tanto segfault que eu não sabia mais o que estava acontecendo, do que realmente pegar os problemas e entender, né? Mas alguns dias realmente sim. Então, tava além do conhecimento, além da minha própria lógica, então é bem. Se tu tá se sentindo muito foda, faz isso aqui que. Nossa, dois toques pra você ver como é que é o negócio. Bem bacana, eu aconselho todo mundo a pelo menos pegar alguns desafios do EOC para fazer. Então no site aqui do Advento do Código tem todos os anos anteriores, né? Esse é o primeiro ano que eu fiz, o primeiro ano que eu terminei por completo. Talvez eu faça alguns probleminhas dos anos anteriores, né? Pelo menos os mais famosos, né? E ano que vem com certeza eu vou estar participando, talvez com outra linguagem um pouquinho melhor. Ou se a minha biblioteca tiver melhor, eu vou fazer em C de novo. Mas é isso, pessoal. Bem bacana. Espero que vocês tenham gostado das informações repassadas aqui. Espero que possa ter inspirado vocês a também fazer o desafio quando puderem. E é isso, até o próximo vídeo. Até mais.